Boa tarde, meus amores. Vamos continuar mais uma aulinha aqui de história. Olha só, na aula passada nós falamos sobre comunidades tradicionais, que são aquelas que preservam a sua cultura, né? É a cultura que foi passada através de seus antepassados. Então eles tentam manter esse modo de viver. E nós vimos. E esse modo de viver, eles vão passando de geração a geração. Nós vimos que os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhas, lembram disso aí? Foi na aula de ontem, hein? São comunidades tradicionais, porque eles mantêm vivo, né, essa cultura. Os indígenas, olha bem, foram os primeiros habitantes do Brasil. Vocês já ouviram falar, não é? Quando os portugueses chegaram aqui já haviam, né, os indígenas, eles já estavam aqui. Bom, mas vamos observar essa menininha linda aqui, olha. Criança Tupi-Guarani, criança Yanomami e jovem Pataxó. Observem bem. Nossa, tia, todos eles não são índios? São. São índios, sim. Pertencem ao povo indígena. Só que os indígenas, nossos indígenas, né, brasileiros, eles não pertencem apenas a um povo, tá? Ao mesmo povo. Eles têm povos diferentes entre eles, ou seja, grupos, tá bom? Eu vou dar um exemplo. Nós todos somos brasileiros, mas nós do Rio de Janeiro somos iguais em tudo com o pessoal lá da Bahia, por exemplo, ou do Rio Grande do Sul? Não, não é? Por quê? Porque nós temos a nossa cultura no nosso lugar e eles têm a deles, tá? Como também a cultura do povo brasileiro, do Brasil, é diferente da cultura do japonês, lá do Japão, tá? Então, entre os índios também é assim. Eles estão divididos em povos. Eles vivem em aldeias e, dependendo de cada grupo, eles têm hábitos e costumes diferentes. Nós vamos ver já já, tá bom? Então, Tupi-Guarani é um povo, é um grupo indígena, tá? Yanomami é outro grupo. E Pataxó pertence a outro grupo também. Embora os povos indígenas eles tenham práticas diferentes, cada grupo tem às vezes assim seu ritual, seus costumes, ainda assim com essas diferenças existem semelhanças em algumas práticas, tá? De um grupo para o outro. Olha aqui esse grupo, ó. Caingangue. Caingangue é um grupo, ó. Indígenas Caingangue caçando. Tá vendo? Então, nós já vimos 4 grupos diferentes. E existem outros. Mas, entre eles, é comum, olha, casas em uma aldeia chavante. Outro grupo, chavante. Você sabe do que elas são feitas? Olha bem, mesmo sendo grupos diferentes, os índios, os indígenas, eles mantêm algumas coisas em comum. Por exemplo, na pesca, eles gostam de pescar, eles vivem em aldeias, eles se alimentam somente de alimentos retirados da natureza, tá? Com o que eles plantam, o que eles caçam, pescam. E outra coisa, eles dividem entre si. Não é legal isso, gente? Eles vivem em comunidades chamadas aldeias, dividem tudo o que têm. E os homens saem para caçar em grupos. Eles costumam pintar o corpo para certos eventos,
Nós aqui temos nossas festas também, não temos? Que faz parte da nossa cultura. Eles lá têm os eventos deles também. E para cada evento, cada ritual, eles têm uma forma de se pintar, né? De se enfeitar. Vocês sabiam que eles realizam rituais de passagem da fase criança e adulta? Por exemplo, olha aqui, olha, esse ritual da tribo amazonense. Olha bem, para provar que eles estão se tornando adultos, os jovens da tribo têm que colocar as mãos dentro de uma luva cheia de formiga. Olha aqui. Então, isso aqui é para ele provar, é um ritual, tá, gente? Eles têm que fazer. Para provar que ele está se tornando um adulto, o jovem tem que colocar essa luva e dançar durante 10 minutos com essa luva cheia de formiga. Gente, olha só a dor que ele deve estar sentindo. Mas faz parte da cultura deles, não é? Tem muitas coisas assim dos índios que a tia Tânia acha muito legal, né? Que se nós tivéssemos um pouquinho da cultura deles, o mundo seria bem melhor, né? Porque eles se reúnem, eles dividem o que têm uns com os outros, dançam, se divertem. A gente também se diverte, né? Mas só que tudo que eles fazem é para o bem do grupo. Eles não têm isso de querer mais que o outro, sabe? Não tem. Eles não se preocupam com bens materiais, com dinheiro, em ter casa bonita. Eles não destroem a natureza, eles retiram da natureza só o que eles precisam para sobreviver. Então, isso é bem legal mesmo. Eles dividem, né, como a tia já falou, os alimentos e dividem as tarefas também. As mulheres fazem mais as atividades domésticas, que é plantar, cozinhar. O homem vai para a roça capinar, vai caçar. E nós vamos ler aqui várias outras coisas, tá bom? Vocês têm que ir lendo bem devagar, com calma. Dentro das comunidades indígenas, como a tia Tânia já falou, as atividades são divididas, certo? A mulher fica com a atividade de preparar o alimento, cuidar das crianças, cuidar da roça. A roça é a plantação. O homem sai para pescar, se prepara para a guerra, prepara instrumentos de guerra, né, as armas. E existem lá o pajé e o cacique, que são duas figuras muito importantes lá entre as comunidades indígenas. O pajé, ele é considerado curandeiro da tribo, sabe? Aquele que sabe, que procura as ervas, que vai ver quando alguém está doente, qual erva ele tem que tomar para curar a doença. Ele também é responsável por todos os rituais que eles fazem. Então, eles têm também o cacique. O cacique é o chefe, tá? É ele que organiza a comunidade indígena, ele que manda, vamos dizer assim, né? Ele é o cacique, ele é o chefe. Todos têm que pedir conselho, ele tem que autorizar as coisas para acontecer. E o pajé é esse chefe, ele é chefe curandeiro, tá? Ele é o curandeiro responsável por tratar as pessoas doentes. Chefe mesmo é o cacique. A gente está falando chefe porque são duas pessoas importantes dentro da comunidade, o cacique e o pajé, ok? O pajé, ele também recebe mensagem dos deuses, né? Porque os deuses dos índios é a natureza, é o sol, a lua. Então, isso é o que eles acreditam, né? A crença deles. Tá bom? Olha aqui, ó.
Aqui nós temos o pajé, que conhece as plantas medicinais, aquelas que vão servir para curar as doenças. Tá? Então, as figuras importantes aqui é o pajé, curandeiro, e o chefe, o cacique. E entre os indígenas, as crianças também vão aprendendo as atividades. As meninas aprendem com as mães, com as mulheres, né? Ajudam. E os meninos acompanham os pais. Bom, dentro de uma comunidade indígena, existem as escolas indígenas, isso mesmo, onde eles vão aprender. Eles aprendem na língua portuguesa, mas também eles aprendem na língua deles, na língua que é da comunidade, tá? Se for o tupi, guarani, eles vão aprender a língua deles. Por quê? Porque eles têm que aprender para poder manter a cultura deles. Então, eles aprendem duas línguas, já a língua portuguesa e a língua indígena, tá bom? Em algumas tribos, olha lá, olha só o que está escrito aqui. Isso só não acontece no Nordeste, onde a maioria dos índios só fala o português, porque foram proibidos de falar suas línguas nativas durante o período da colonização. Período da colonização, porque quando os portugueses chegaram aqui, eles quiseram colocar a cultura deles para os indígenas, tá? Então, eles praticamente obrigaram os índios a aprender o português e não falar mais a língua dele, a língua indígena, né? O modo deles falarem. Então, eles foram proibidos. Mas eles são alfabetizados hoje em dia na língua indígena materna. Eles têm que aprender primeiro a língua deles para depois a língua portuguesa, para manter a cultura. Os índios, eles têm os seus direitos garantidos, não é? Pelo Ministério Público Federal, que tem o dever de proteger os direitos dos indígenas. Mas, infelizmente, muitos indígenas ficaram sem suas terras, não é? Eles não tiveram esses direitos respeitados. Bom, na atividade número 1, vocês vão marcar X somente nas afirmativas verdadeiras, ok? Vocês vão ler e marcar com X apenas o que for verdadeiro. Virando a nossa página, na página 266, nós vimos que entre os indígenas existem comunidades diferentes, né? Eles são indígenas, mas em grupos diferentes. São vários povos indígenas, igual nós vimos alguns exemplos na outra página, Pataxó, Tupi-Guarani. Bom, entre eles, o que tem em comum nas tribos? E o que é diferente? O que cada tribo faz de diferente? Cada povo faz diferente? Vocês vão ler também com atenção a leitura e responder, tá bom? Agora eu quero que vocês escrevam aqui na atividade 3, letra A, quais eram as atividades que as mulheres praticavam e os homens, o que eles faziam, tá bom? Nossa aulinha de história fica por aqui.